Próximo conteúdo de matemática para ser estudado é geometria analítica. No começo do ano, vocês fizeram uns exercícios sobre plano cartesiano, e aí houve aquele imprevisto, uma troca de professor, e a gente parou naquele conteúdo. Então, continuando, próximo conteúdo de geometria analítica fala sobre a distância entre dois pontos. E para isso, vocês vão precisar usar essa fórmula para resolver qualquer distância entre dois pontos. É uma fórmula pronta, como as fórmulas de física, de química. Então, aqui ele pede, determine a distância dos pontos A ao B. Primeira coisa, nós temos que encontrar quem é o x, quem é o y. O x aqui vale 4 e o y vale 1. E o x aqui vale 1 e o y vale 3. Então, eu encontrei o x e o y dos dois. E aí, a ordem, se eles vai ser o x1, x2, não me importa, certo? Então, aqui vai ficar... vamos colocar aqui só para vocês verem. O x2, vou ser esse aqui, vou falar que é 4. O x1 é 1. O y2, né? Porque o mesmo lado que eu chamar um de x2, eu tenho que pegar aqui para o y1 também. Vai ser 1. E o y1 vai ser 3. Tô fazendo aqui só para vocês entenderem, mas não é necessário. Então, eu vou aplicar nessa fórmula. Distância de A a B, né? É raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, continuando aqui, o x2 aqui nós chamamos ele de 4, e o x1 de 1, mais o y2, 1 menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar igual. 4 menos 1 dá 3, mais 1 menos 3 dá menos 2. Resolvendo aqui, né? 3 ao quadrado dá 9. E aqui vai virar 4. E 9 mais 4 vai dar 13. Então, o resultado aqui é raiz de 13. Precisa resolver a raiz? Não, porque ela não é raiz inexata, pode deixar assim. Aqui eu coloquei outro exemplo, só que esse exemplo aqui, ele não tá mais no plano cartesiano, ele já me deu os pontos pronto, ele quer saber qual a distância desse ponto a esse ponto, fora do plano. Mas se você jogar ele no plano, você vai ver que dá certo também. Então, nem todas as vezes é necessário colocar no plano cartesiano. Se ele me der os pontos prontos, é só eu vir aqui, vou chamar esse aqui de x2 e esse aqui de y2. E aqui eu vou chamar de x1 e aqui de y1. Então, vai ficar raiz. Eu não vou jogar a fórmula aqui de novo, não. x2, que é 3, menos o x1, que é 1, mais o y2, que é 7, menos o y1, que é 4. Três menos 1 é 2. 7 menos 4 é 3. E vai ficar igual a 4 mais 9, que acabou dando o mesmo resultado, que é raiz de 13. Se fosse raiz de 16, de 25, aí você precisaria tirar raiz, né? Mas aqui não é necessário tirar raiz, porque raiz de 13 é uma raiz inexata, pode deixar mesmo raiz de 13. Já as coordenadas do ponto médio é como se estivessem querendo encontrar a metade da distância, né? Igual aqui. Ele perguntou qual a distância de A para B. Ele quer saber qual é o valor de x e de y, né? Como se você tivesse aqui, fosse a metade. Então, ele queria saber qual era o valor de x e de y dessa distância aqui de B até A. Para isso, você vai precisar usar essa outra fórmulazinha aqui, né? É uma fórmula diferente para você saber o ponto médio. Então, aqui, de novo, né? Eu preciso encontrar os pontos, que aqui é 4,
em x e 1 em y. E aqui vai ser 1 em x e 3 em y. E aí, é só jogar na fórmula. Então, o ponto médio vai ficar x1, pode ser o 4 aqui, né? Mais x2, que é 1, dividido por 2, por causa da fórmula. E aqui vai ficar y1, que é 4, mais y1, né, que é 1, mais o y2, que é 3. Já tô querendo colocar a soma direto. Então, ponto médio, 4 mais 1, 5. E 1 mais 3, 4. O 5 dividido por 2, não precisa fazer, né? Não precisa colocar em decimal, pode deixar ele em forma de fração mesmo. Então, continua 5 sobre 2, que é 2,5, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, o valor de x aqui, né, é 5 sobre 2, e o valor de y é 2. Mas nem todas as vezes vai estar desenhado no plano cartesiano. Então, se ele me der somente os pontos, eu também vou conseguir encontrar, né? Por exemplo, aqui os pontos 3 e 7, 1 e 4. Então, eu quero saber qual é a metade da distância entre esses pontos, né? Que é o ponto médio. Então, aqui vai ficar sendo x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. O x1 é o 3 e o x2 é o 2. 1 dividido por 2. A ordem não vai importar qual você vai chamar de x1 ou de x2. O y1 é o 7, mais o y2, que é o 4. Então, ponto médio, 3 mais 1, 4, sobre 2. E aqui vai dar 11 sobre 2. O ponto médio em x vai ser 2. E em y, 11 sobre 2, ou 5,5, né? Mas pode deixar em forma de fração. E por último, para vocês terminarem o exercício, você vai precisar dessa condição de alinhamento entre 3 pontos, né? O que é essa condição de alinhamento? Para 3 pontos em um plano cartesiano eles estarem alinhados, somente se o determinante desses pontos for igual a 0. Então, esse aqui representa o determinante que vocês estudaram ano passado, no segundo ano. Vai usar a regra de Sarri para fazer esse determinante. Então, para verificar se eles estão alinhados, somente se isso acontecer. Então, aqui no exemplo, né, tá escrito assim, verifique se os pontos estão alinhados. Então, para mim garantir, ou eu tenho que desenhar o plano cartesiano e verificar no plano cartesiano, ou se eu aplicar essa regrinha e o determinante deu igual a 0, eu já posso garantir que esses pontos estão alinhados. Então, aqui vai ser o x1, y1, x2, y2 e o x3, y3, que é... Então, vou colocar aqui menos 3 e... Vou fazer aqui embaixo, que eu não organizei direito. Menos 3 e 5, e acrescento 1, né, para fazer a regra de Sarri. Depois vai ser 1, que é o próximo ponto, e 1, e acrescento 1. 3 e menos 1, e acrescento 1. Na regra de Sarri, a gente copia a primeira e a segunda coluna na frente, então vai ficar menos 3, 1 e 3. Depois 5, 1 e menos 1. Aí a gente risca a diagonal principal. Depois risca a diagonal secundária. E vai fazer o produto, né? 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. 5 vezes 1 vezes 1 dá 5. Aqui vai dar menos 3, porque 3 vezes 1 vezes 1.
5 vezes 1, 5 vezes 3, 15. E aqui vai dar menos 1. Lembra que a gente tem que trocar o sinal da diagonal secundária? Então, aqui vai ficar menos 5, menos 3, menos 3. E depois é só fazer a soma, né? Det, do determinante, vai ser menos 3, menos 3, menos 5. Depois, menos 3, mais 15 e menos 1. Então, aqui vai dar menos 3 com menos 3, dá menos 6. Menos 6 com menos 5, dá menos 11. Menos 11 com menos 3, dá menos 14. Menos 14 mais 15 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Então, esses pontos aqui estão alinhados. Que eu não vou fazer no vídeo para não ficar mais longo ainda o vídeo com mais dificuldade, mas se você desenhar um plano cartesiano, os pontos A, B e C, vocês vão ver que eles vão ficar todos na mesma linha.